Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a essa aula de redação. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura da redação, aparar algumas arestas que a gente possa ter com relação a essa estrutura e organização de cada parte da redação, ok? Então, cada slide vai conter uma parte dessa redação. E aí a gente vai ver o que compõe essa parte e em seguida nós vamos ver um exemplo de uma redação que foi corrigida por mim, de um aluno do terceiro ano e que tirou na minha concepção 1000, ok? Vamos para o primeiro slide. Esse primeiro slide, ele vai dar conta da introdução. A introdução ela é muito importante para a gente apresentar a nossa problemática e para a gente dar o tom da nossa redação, certo? Então, ela é composta pela contextualização, pela problematização, a tese e os encaminhamentos argumentativos. A contextualização seria a forma criativa como nós abordamos o repertório sociocultural. Ela não é obrigatória, mas a gente percebe que as redações nota 1000, todas elas vêm acompanhadas de uma contextualização criativa, porque é onde você tem a oportunidade de mostrar que você tem mais repertório, além da argumentação. Já a problematização, né, ela vai trazer para a realidade, né, aquilo que você contextualizou, deixando evidente a temática proposta. Aí vale você usar as mesmas palavras que estão lá no tema sugerido na proposta, ok? A tese, como vocês já sabem, é o seu ponto de vista a respeito do tema, né? Então é uma parte de posicionamento e ela é fundamental para o nosso projeto de texto. Os encaminhamentos argumentativos, eles são opcionais, não necessariamente vai aparecer na introdução, mas para o projeto de texto ele funciona maravilhosamente bem. Então é onde você aponta o que você vai discutir nos parágrafos de desenvolvimento. Geralmente você aponta duas questões, né, que vão ser discutidas aí ao longo do seu desenvolvimento. É muito importante você ter uma conexão entre esses elementos que vai trabalhar a questão da coesão. Então, embora aqui na primeira, que seria o nosso primeiro parágrafo, a gente não tenha um elemento coesivo intra-parágrafo, por se tratar do primeiro, mas é importante que a gente utilize essas conexões interparágrafos. E aí, eu sugiro que a gente tenha de 2 a 3 pontos finais nessa introdução. Agora a gente vai passar para o exemplo da introdução para vocês poderem perceber isso na prática. Pronto, agora a gente já tem a nossa redação para a gente avaliar. O tema, né, proposto dessa redação é a família contemporânea em questão no Brasil. Ou seja, a grande palavra aí é a contemporânea e a questão familiar, tá bom? O Brasil, a gente já sabe que toda a discussão que nós vamos fazer é ancorado dentro da sociedade brasileira, para ser discutido dentro dessa sociedade, tá bom? Então, a gente tem aí no primeiro parágrafo da nossa introdução a seguinte questão. No filme Baby Love, são retratadas as adversidades que um casal homossexual enfrenta ao tentar adotar uma criança. Tal fato ocorre pelo preconceito das autoridades e da população em relação à paternidade homoafetiva. O que a gente tem aqui de primeiro? A gente tem aquela contextualização criativa, que a pessoa
o estudante utilizou, optou fazer ela por um repertório sociocultural que é o filme Baby Love. E aí ele faz uma pequena descrição do que se passa no filme e relaciona isso à questão da família contemporânea, que a gente pode perceber caracteristicamente pela questão do casal homossexual, tá bom? Então, a paternidade, ela ainda traz a questão da paternidade homoafetiva. Aí a gente vai ter agora a problematização, que ela já coloca de primeira a questão de tirar desse contexto, desse repertório sociocultural e ancora na realidade. Ó, fora da ficção, ou seja, na realidade, é indubitável que a realidade apresentada no filme faz parte do atual cenário brasileiro. E aí a gente tem esse é indubitável, é uma marca de posicionamento, ou seja, não tem dúvida de que o filme está relacionado com a realidade brasileira. E aí segue para a questão da tese, em que os agrupamentos da atualidade sofrem para que sua representação seja reconhecida. E aí a gente tem dizendo que, aqui a gente tem a tese, a gente tem dizendo que agrupamentos, que são essas famílias, né, da atualidade, ou seja, essas famílias modernas, têm como desafio serem reconhecidas como uma representação familiar. Essa é a tese da pessoa. E aí a gente vai encaminhar para os argumentos. E aí ela vai apontar consequência da falta do conhecimento sobre os diferentes tipos de família contemporânea e da prenoção da sociedade à figura dos parentes modernos, certo? Então ela faz esses dois apontamentos aí que provavelmente a gente vai ver sendo abordados, discutidos lá no nosso desenvolvimento. Então, qual é a tese que a gente tem aí? A tese é que as famílias, né, esses agrupamentos, e aí ela utiliza o termo agrupamento para fugir do sinônimo, para dar um sinônimo, né, para família, para não repetir o nome família, tendo em vista que vai ser abordado por mais de uma vez no decorrer do texto. E aí a gente tem como tese que essas famílias contemporâneas que têm arranjos diferentes do que a gente conhece como padrão, sofrem por falta de reconhecimento. E aí a gente entende essa questão de reconhecimento por elas não serem aceitas, né, no convívio social, tá bom? Então a gente vai agora para o desenvolvimento. Em relação ao desenvolvimento, a gente tem aqui, vai tratar dos dois desenvolvimentos de uma forma geral, né? O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Aí vale ressaltar que é muito importante que se você quer atingir uma boa pontuação na sua argumentação e na sua abordagem temática, que você tenha essa consciência de trabalhar dois desenvolvimentos, porque ela é a parte maior do texto, é onde vai ser mais discutida essa questão do seu repertório, né, sociocultural. Tá bom? Então a gente tem aí o desenvolvimento. A primeira coisa do desenvolvimento seria o operador argumentativo mais o tópico frasal. Esse operador argumentativo é geralmente aquele conectivo que a gente coloca antes de iniciar a argumentação de fato para fazer uma ligação entre o parágrafo anterior, entre a ideia anterior que foi discutida lá na introdução. Ele é imprescindível para a questão da coesão do texto, que vai ser lá na competência 4, que vai ser avaliado. E o tópico frasal seria uma consequência, né, um apontamento do que vai ser discutido no decorrer desse parágrafo, certo? Então a gente tem elemento que vai propor a coesão e a síntese do que vai ser apontado no parágrafo específico. Em seguida, a gente tem o aprofundamento do tópico frasal. E aí eu coloquei essa seta
entre o aprofundamento e as provas, que é a legitimação do argumento, porque você pode intercalar, você pode colocar a prova antes do aprofundamento do tópico frasal, como você pode botar o aprofundamento do tópico frasal e a prova. E aí vai depender de como você achar melhor fazer a organização e estruturação desse parágrafo. E por final, é muito importante que você discuta, né, as consequências desse argumento, do que você colocou. E aí, como isso impacta, né, na sociedade. E procurar fazer isso com palavras que possuam carga semântica opinativa, ou seja, emitir um juízo de valor. Afinal, nós estamos fazendo, né, tratando de um artigo de opinião. Então, é muito importante que ao longo do texto eu deixe claro o meu posicionamento. Agora a gente vai para o próximo parágrafo da redação. Aliás, a gente vai ver os dois desenvolvimentos juntos. E aí a gente pode até retornar a essa questão da introdução e ver se realmente o projeto de texto está bem construído, tendo em vista que ela fez o apontamento disso lá na introdução. Pronto, estamos aqui no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, que são os parágrafos de desenvolvimento. E aí a gente tem lá já esse indicador argumentativo, né? Desse modo, ou seja, desse modo é uma continuidade, né? Tá trabalhando a continuidade do raciocínio que foi lançado lá na introdução. Vale salientar que a falta de conhecimento sobre os diferentes tipos de família contemporânea gera muitos constrangimentos aos familiares da odernidade, né? Para trocar a questão da atualidade para a odernidade. Então, a gente tem aqui um resumo do que é que vai ser discutido nesse parágrafo. E aí a gente tem esse fator se desconstrói com o dado divulgado pelo IBGE. E aqui a gente já tem a legitimação, né? Então, o IBGE vai ser a legitimação do que ela está apontando aí já no começo do parágrafo, qual afirma que existem pelo menos 8 tipos de família no país, entre elas as nuclear, a monoparental, a anaparental e afins. E aí ela especifica alguns tipos de família para dizer que não existe só um modelo, que há uma diversidade e que essa diversidade, né, ela já é registrada por um censo. Dessa maneira, é essencial, aí foca aí nesse essencial, que aí é a emissão de juízo de valor dela, né, da pessoa que fez a redação, para fomentar esse posicionamento, que a questão da família contemporânea no Brasil seja abordada nas escolas em disciplinas regulares. E aí ela já está sugerindo uma possível proposta de intervenção que vai ser colocada mais adiante, certo? Então, ela diz da necessidade de se discutir isso. Se o lugar para se discutir esses tipos de família seria na escola, que é onde a gente tem a possibilidade de dar informação à população, né? No segundo parágrafo do desenvolvimento, ela continua fazendo lá a menção e relacionando a questão da coesão com outro tópico, né? Por conseguinte, o preconceito estabelecido pela sociedade à família contemporânea corrobora para a exclusão social. Lembra? Ela está aí, ó, reafirmando a questão da tese dela, a questão do encaminhamento argumentativo que ela colocou. Tal princípio pode ser relacionado com uma pesquisa feita pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, a qual recai, né, que 55% dos brasileiros são contra a adoção por casais homoafetivos. Ou seja, a gente está entendendo aqui que uma família, né, uma família dessas novas contemporâneas são compostas por um casal homoafetivo.
E aí, parte, né, 55% dessa população brasileira é contra essa adoção, ou seja, não reconhece nisso, não reconhece nessa união a questão familiar, né, a ideia de família. E aí ela continua com o aprofundamento. Além disso, mesmo com os impasses exercidos pela população, o parentesco moderno teve um aumento significativo de 16%, segundo dados do IBGE. Sendo assim, é imprescindível que a sociedade reconheça a reapropriação das famílias contemporâneas. O que ela está dizendo aqui? Que apesar da família, aliás, que apesar da sociedade brasileira não concordar com esse tipo de arranjo familiar, a lei já consegue reconhecer isso como uma espécie de arranjo familiar, e isso é refletido no aumento, né, significativo de 16% de pessoas que fazem adoção dentro de uma conjectura familiar diferente da tradicional. Então, ela vai comprovar isso duas vezes, né? Ela legitima esse argumento que ela está colocando aí duas vezes, tá bom? Ela intensifica isso, o que é muito legal. E aqui a gente está vendo a pesquisa, né? E a gente está vendo que nos dois desenvolvimentos ela utilizou pesquisas, né, de órgãos super representativos no país para legitimar o seu argumento. Mas a gente pode diversificar, e é bom que a gente diversifique essa legitimação. Aqui podia ser a fala de um especialista, um sociólogo, né? Aqui poderia ser uma alusão histórica, enfim, vai depender muito do que você tem como bagagem. Mas aqui está, eu considero um desenvolvimento que, além de trabalhar o seu projeto de texto com satisfação, porque não deixa nenhum furo, ele traz essa legitimidade, essa produtividade, né? E essa relevância, pertinência em relação a tudo que ela já expôs aí na introdução, ok? Então, a gente vai para a parte final do nosso texto. No slide da conclusão, né, a gente vai ter aí uma síntese geral do que deve conter nessa conclusão, que é parte fundamental aí do texto, tendo em vista que a proposta de intervenção, ela é uma competência inteira. Então, só com a proposta de intervenção você já pode sair na frente com 200 pontos aí na sua redação e elevar a sua nota. E ela é de fato algo mais simples de ser cumprido, porque, como você está vendo aí no slide, são perguntas que você vai respondendo de forma a encadear essas perguntas, né, e formar um parágrafo. Mas aí a conclusão, ela não é só proposta de intervenção, ela deve obedecer uma ótica de conclusão. Para isso, a gente precisa de um operador argumentativo conclusivo, ou seja, algo que dê indício de que eu estou terminando o meu texto, né? E uma retomada da tese para que eu tenha o meu projeto de texto bem definido e que eu tenha ainda o trabalho com a coesão. Eu fiz isso, geralmente eu utilizo uma linha e meia, 2 linhas para fazer isso, aí eu vou para a minha proposta de intervenção. É muito importante que a minha proposta de intervenção esteja interligada aos meus desenvolvimentos, ao que eu discuti lá no desenvolvimento. Então, eu posso ter 2 propostas de intervenção, como eu posso ter uma proposta de intervenção conjugada. Eu ainda posso ter uma proposta de intervenção que ela é tão completa que ela abrace, né, esses meus 2 desenvolvimentos. Mas é preciso que eu dê uma parada e leia com clareza, fazendo essas perguntas aí: quem é o meu agente, quem é a minha ação, o meu meio, se eu tenho detalhamento, se eu fiz um desfecho com uma finalidade.
que eu faça tudo isso, né, e que eu veja se está relacionado tanto a um desenvolvimento quanto ao outro desenvolvimento. Então a gente tem um agente que é quem é que vai fazer, e aí é muito importante que a gente não deixe assim muito vago esse agente, que a gente se interesse por órgãos mais específicos, que a gente não deixe tudo na mão do governo, né? Então, se for uma proposta voltada aí para a educação, Ministério da Educação, Secretarias da Educação, tá bom? Se for uma proposta relacionada à lei, o poder legislativo, então você vai dentro desses órgãos, né, definir o seu agente. A ação, que é o que vai ser feito, né? O meio ou o modo como vai ser feito isso, o detalhamento, que é a maneira como você vai aprofundar essa proposta, dar especificidades, né? Quem vai receber, o que vai ser esse produto final, né? Então é interessante um detalhamento e a finalidade e efeito que seria o desfecho final do seu texto. Geralmente as pessoas, aquelas redações nota 1000, elas colocam lá uma frase ou um conceito no início do texto, né, na introdução, e aí elas retomam isso, que fica um texto assim super valoroso, né, retomam isso no final, esse pensamento no final. Fica muito bom também. Mas aí você vai ver de acordo com o seu nível, com o seu repertório, como você vai fazer isso de uma maneira que você fique mais confortável, né? E dando um passo de cada vez. Ó, aqui, né, nesse parágrafo, que é o parágrafo final, a gente percebe que ela utiliza dois operadores argumentativos. Um que é para dar continuidade, né, à ideia, e um outro que é para dar o efeito aí de conclusão. Então ela coloca dessa forma, portanto, é mista, né, que medidas sejam somadas para resolver os obstáculos contra a família contemporânea e sua representação no Brasil. Ela retoma, né, a ideia de que a questão da família contemporânea, né, enfrenta dificuldades, que seria a tese dela, certo? E aí ela já entra depois do ponto, ela já entra com um agente, né, e com a ação que vai ser realizada. O MEC deverá disponibilizar o conteúdo relacionado à questão da família contemporânea nas escolas por meio da ampliação do assunto em disciplinas de ciências humanas, certo? Então aqui o que a gente tem? Dentro dessas 3 linhas, né, 2 linhas e pouco, a gente tem um agente, a ação e o meio que vai ser feito. Além disso, a gente já consegue perceber nuances de detalhamento. Quando a gente tem, além das disciplinas, quais são as disciplinas? Dentro das disciplinas de ciências humanas, ou seja, filosofia, sociologia, né? Formação cidadã, no caso das escolas profissionais, tá bom? Outro sim, com à medida com seu papel influenciado, a mídia, aí seria um outro agente e uma outra proposta, né? Perceba que a mídia aqui está em letra minúscula. Por que ela está em letra minúscula? Porque ela está trabalhando no sentido geral. Se fosse a mídia televisiva, aí deveria estar com letra maiúscula, né? Porque estaria especificando. Se fosse as mídias sociais, aí letra maiúscula, mas a mídia de uma maneira geral, certo? Com seu papel de influenciador, deverá repassar mais conteúdo sobre os parentescos da modernidade através de transmissões televisivas. Assim, a falta de conhecimento sobre os diferentes tipos de família contemporânea e a pré-noção, as representações deixarão de prevalecer, ou seja, o preconceito diminuirá através da informação que será difundida tanto pelas televisões, pela mídia, né, como na escola através da informação pelas disciplinas de ciências humanas. Então ela está dizendo aqui o efeito, certo? O que é que essas duas medidas em parceria vão provocar, né? Tomando
tornando o convívio dos parentescos modernos algo habitual e a figura dos agrupamentos da atualidade um fenômeno respeitado, ou seja, trazendo a questão da tolerância, tendo uma sociedade, uma sociedade mais tolerante, né, e engajada dentro disso, né? Dentro dessa perspectiva familiar, tá bom? Então, ela fecha com os 5 elementos e dentro dessa estrutura aí que a gente viu sendo colocada nesse apontamento de estrutura, ok? Por fim, né, as considerações finais. Nenhuma aula vai ser milagrosa e fazer com que você saia sem nenhuma dificuldade para produzir seu texto. As dificuldades vão aparecendo ao longo do processo que você vai escrevendo, mas é muito importante que você faça a prática da redação e aí utilize os temas que são propostos, né, para fazer essa prática pelo menos uma vez por semana. Tentar perceber o que você está fazendo errado, voltar a um texto que você já fez e revisitá-lo com um novo olhar sobre ele é muito importante, ok? E qualquer coisa você pode comentar essa aula ou tirar dúvidas através dos comentários ou do WhatsApp que eu estou disponível. Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Um abraço. Então,